E se eu te dissesse que enquanto você chorava em silêncio, alguém comemorava a sua queda, mas o que essa pessoa não sabia é que o universo estava ouvindo tudo. E agora a resposta chegou. O que era riso virou lamento. O que era plano de destruição virou trampolim de elevação. Hoje você vai entender por que quem tentou te derrubar está desmoronando sozinho. E o melhor, você não precisou mover um dedo. Segura firme, porque a verdade que vem a seguir pode mudar sua forma de enxergar tudo o que te fizeram. Se esse conteúdo já está tocando sua alma, respira fundo e comenta aqui embaixo. 77. Esse número é o nosso código. Um sinal de que você entendeu que está protegido, alinhado e que nada pode te parar. Deixa o like agora para mostrar que ainda existe conteúdo verdadeiro na internet. Se inscreve no canal, porque aqui, cada vídeo é uma chave e você está prestes a destrancar portas que muitos tentaram manter fechadas. E compartilha com alguém que precisa desse despertar. Juntos, a gente acorda quem ainda está dormindo. Existe uma lei espiritual antiga, invisível aos olhos, mas implacável em sua ação. Quem tenta destruir o que é sagrado se destrói no processo. Não é vingança, não é karma. É o retorno energético inevitável para aqueles que ousam tocar no que foi separado, protegido e preparado por forças maiores. Muitos pensam que estão apenas fofocando, jogando indiretas, manipulando contextos, mas na verdade estão entrando em guerra com um campo que não compreendem, uma força que não se manifesta de forma barulhenta, mas é absolutamente letal para os desavisados. É a justiça silenciosa do invisível, e quando ela age, não há escapatória. Quem tenta enterrar alguém que foi escolhido, invariavelmente cava sua própria cova, porque o escolhido não está sozinho, mesmo quando parece abandonado. Existe um exército de proteção que não se exibe, mas observa. E cada ataque não é ignorado, é registrado. A vida responde não com violência, mas com exatidão. Aqueles que riram, zombaram, conspiraram, agora experimentam desmoronamentos em áreas que achavam inabaláveis. Não porque foram punidos, mas porque ativaram uma reação que eles não têm estrutura para suportar. Tentaram quebrar quem já estava blindado e o impacto os partiu ao meio. O mais curioso é que tudo isso começa em silêncio. O escolhido não revida, não expõe, não rebaixa sua vibração para entrar no jogo sujo. E é justamente aí que mora o terror para quem tentou derrubar. Nada acontece, até que tudo desmorona. De repente, começam a perder o sono, a paz, os apoios. Começam a tropeçar em suas próprias mentiras. As portas que antes se abriam, agora se fecham com força. E só então percebem que não estavam lidando com uma pessoa qualquer, mas com alguém selado por uma missão. E quem tenta sabotar uma missão divina, acaba sabotando sua própria história. Eles não queriam apenas te ver cair, queriam ocupar o seu lugar sem passar pelo seu caminho. Queriam ter o brilho, o impacto, a presença, mas sem pagar o preço que você pagou. Eles se alimentaram da ilusão de que poderiam copiar sua forma e colher o mesmo fruto, sem passar pelas tempestades que te moldaram. A inveja nunca foi sobre o que você tem, mas sobre o que você se tornou. E isso ninguém pode simular com sucesso. Eles tentaram absorver sua essência, copiando seus trejeitos, seu discurso, até mesmo sua dor. Mas tudo soava vazio, porque seu poder não está na superfície. Está nos ossos, no espírito, na história que você carrega calado. Está nas noites em que você chorou sem ninguém ver e levantou como se nada tivesse acontecido. Está no fato de que você não quebrou, você floresceu. E essa força silenciosa, essa resiliência que não grita, foi o que os enlouqueceu. Porque eles perceberam, tarde demais, que não se trata de estética, mas de verdade. E a verdade não se falsifica. Quando eles falharam em te substituir, tentaram te destruir.
Quando viram que sua luz não era imitada, quiseram apagá-la. Mas nesse processo, tudo o que conseguiram foi mostrar para o mundo que não eram adversários. Eram admiradores frustrados. E quanto mais tentavam te difamar, mais gente começava a notar. Por que tanto incômodo com alguém que apenas vive sua verdade? E foi aí que a narrativa deles desmoronou. Porque você não estava competindo. Você estava sendo, e o ser, quando é verdadeiro, sempre supera o parecer. Se até aqui esse vídeo já trouxe cura, clareza ou até mesmo aquela força que você nem sabia que ainda tinha, faz o seguinte, clica aí no botão do Valeu Demais e, se puder, envia um Super Thanks de $100. Isso é mais do que um apoio. É uma semente que você planta na terra certa. Porque esse conteúdo não é só vídeo, é missão, é espiritual. E quando você honra aquilo que te fortalece, o universo devolve multiplicado. Então, se tocou sua alma, mostra que você reconhece esse valor. Te agradeço de verdade por cada semente que você planta aqui. Eles iniciaram uma guerra, achando que era só mais um jogo de influência. Achavam que bastaria manipular aqui, mentir ali, e você cairia. Mas esqueceram de algo essencial. Você não luta com as mesmas armas. Você é guiado, protegido, estrategicamente silencioso. Eles subestimaram sua calma, confundiram sua paz com passividade. Mas não sabiam que, enquanto eles planejavam ataques humanos, você era guardado por uma arquitetura divina. Essa guerra não era física nem emocional, era espiritual. E nessa arena, só entra quem tem preparação interior. Eles vieram com sarcasmo, intrigas, máscaras e alianças frágeis. Você chegou com silêncio, clareza e propósito. E isso os desmontou. Porque não importa quão barulhenta seja a mentira, quando a verdade chega, ela se impõe sem dizer uma palavra. Enquanto eles tentavam manipular o ambiente, você se conectava com aquilo que não pode ser corrompido. E no fim, a batalha nem foi sua. Foi vencida por algo maior que te guia. Eles perderam porque não entenderam o território. Vieram brincar de guerra num campo que era sagrado. Entraram onde não tinham permissão e, por isso, foram desclassificados antes mesmo do primeiro golpe. Hoje colhem os frutos da guerra que eles próprios plantaram. Relacionamentos quebrados, reputações deterioradas, vazios internos que nem as vitórias sociais conseguem preencher. Porque mexer com alguém espiritualmente alinhado não é só insensato, é autodestrutivo. E agora eles sabem disso. Da pior forma. Você não fez nada além de existir. Mas essa existência, crua, firme, verdadeira, incomodou como se fosse uma afronta. Porque quando alguém anda em autenticidade, sem máscaras, sem teatrinho, automaticamente vira espelho para quem vive de aparências. Eles não te odiaram por quem você é, mas por tudo o que sua presença os obrigava a ver em si mesmos. Você era um lembrete vivo de que a verdade incomoda mais do que qualquer provocação. Eles começaram a projetar tudo em você. As próprias inseguranças, frustrações, traumas mal resolvidos. E ao invés de olharem para dentro, escolheram apontar o dedo. Era mais fácil te pintar como arrogante do que admitir a própria baixa autoestima. Mais confortável te chamar de falso do que encarar o próprio vazio. Você virou o vilão da história que eles escreveram para fugir da própria dor. Mas a ironia é que, ao te tentar te destruir, só escancararam o quanto estavam perdidos. E mesmo assim, você não retaliou. Seguiu em frente, crescendo, evoluindo, sem precisar provar nada. E esse silêncio, essa postura, começou a desmontar tudo o que disseram sobre você, porque sua coerência virou evidência, sua consistência virou prova. E quem antes acreditava nas mentiras, começou a duvidar dos mentirosos. Você virou o espelho. E agora, cada vez que eles tentam te atacar, é como se ferissem a própria imagem. Não é você que dói, é o reflexo que você representa. Eles não queriam a sua missão, queriam o resultado dela.
Queriam o palco, os aplausos, a influência, mas sem as feridas, sem os desertos, sem os silêncios que quase te quebraram. Eles olhavam para o que você construiu, mas ignoravam o que você sacrificou. Desejavam o topo, mas desprezavam o caminho. E foi essa ilusão que os levou à ruína. Acreditar que poderiam replicar o que foi moldado pelo invisível. Tentaram copiar sua fala, seu estilo, até mesmo seu conteúdo. Mas tudo era raso, porque faltava alma, faltava história. O que eles não entenderam é que sua força veio das perdas, das quedas, das noites em que você quis desistir, mas escolheu seguir. O brilho que eles invejam foi polido por lágrimas que ninguém viu. E esse tipo de luz não se imita, se conquista, por dentro, na dor, no silêncio, na renúncia. No fim, o que os destruiu não foi você. Foi o peso de tentarem sustentar uma versão que nunca lhes pertenceu. Eles queriam o troféu, mas não passaram pela prova. Queriam o reconhecimento, mas não fizeram o sacrifício. E agora, o que resta é o eco de uma tentativa frustrada de serem quem não nasceram para ser, porque a jornada molda o escolhido, e quem não percorreu o caminho não pode carregar o manto. No meio do caos que eles mesmos criaram, sua ausência de reação se tornou ensurdecedora. Eles esperavam escândalo, resposta, trama, mas você não entregou nada disso. Sua calma, ao invés de ser lida como indiferença, virou o maior sinal de força que você poderia oferecer, porque só quem tem paz verdadeira é capaz de manter o silêncio diante da injustiça. E esse silêncio, que parecia fraqueza aos olhos de quem não te entende, foi sua estratégia mais devastadora. Enquanto eles faziam barulho, tentando manchar sua imagem, você se aprofundava em si mesmo. Não precisava se justificar, porque sabia que a verdade tinha o próprio tempo para se revelar. E foi exatamente isso que aconteceu. A tranquilidade que você carregava incomodava. Era como um espelho refletindo o desespero deles, mostrando que toda a energia usada contra você era, na verdade, um grito interno por relevância. Eles tentavam te desestabilizar para manter o controle da narrativa. Mas você não jogou o jogo. A ausência de barulho virou um terremoto silencioso. As pessoas começaram a notar que havia um lado da história que não estava sendo contado, e era o seu. E o simples fato de você não se explicar, não brigar, não se rebaixar ao nível deles, despertou mais respeito do que qualquer argumentação, porque você estava sendo guiado por algo maior. E quem é guiado não se desespera. Sua paz virou um código espiritual que eles não conseguiam decifrar. E o que não se entende assusta. Por isso, no fim, o que mais os desesperou foi a sua serenidade. Eles confundiram sua quietude com covardia. Pensaram que ao calar, você consentia. Mas não perceberam que seu silêncio era a mais alta forma de sabedoria. Enquanto eles falavam de você, você falava com Deus. Enquanto eles se reuniam para te derrubar, você se recolhia para se fortalecer. E esse movimento, invisível aos olhos dos impacientes, era o que te tornava intocável. Porque quem se esconde na fortaleza do invisível está mais protegido do que qualquer escudo humano pode oferecer. Você não reagiu porque sabia que não precisava. Não buscava provar nada. Sua verdade te sustentava. E isso é algo que não se compra, não se imita, não se força. Eles queriam te empurrar para o campo da exposição, do confronto, da disputa. Mas você permaneceu firme na sua jornada. E esse posicionamento revelou tudo. Quem fala demais, tenta convencer. Quem vive a verdade, apenas caminha com ela. O silêncio que parecia fraqueza era sua armadura invisível. Hoje, eles vivem cercados por ruído, mas vazios de essência. Precisam se explicar o tempo todo, justificar cada passo, recalcular narrativas. Enquanto você segue leve, blindado, em paz,
porque a proteção que vem do alto não precisa de defesa. E agora o que resta para eles é lidar com a frustração de perceber que suas palavras nunca te tocaram, porque você estava em outra frequência, inalcançável, longe demais para ser atingido por ataques tão pequenos. O que começou como crítica virou compulsão. Eles te observaram tanto, com tanta intensidade, que se perderam de si mesmos. Cada passo seu era analisado, cada movimento replicado, cada conquista invejada. Eles não estavam mais vivendo a própria história, estavam tentando editar a sua, mas no processo ficaram presos. Presos no ciclo de te vigiar, de te atacar, de te estudar, e enquanto isso, a vida deles ficou congelada, paralisada pelo fascínio que sentiam por alguém que eles diziam odiar. Era uma obsessão disfarçada de indignação. Comentavam sobre você em rodinhas, lançavam indiretas, faziam posts codificados, tudo para te atacar, mas ao mesmo tempo te manter por perto. O nome que eles tentavam apagar era o mesmo que não conseguiam parar de pronunciar. A tentativa de anular sua presença acabou amplificando sua relevância. E a ironia cruel da vida é essa. Quanto mais eles falavam de você, mais pessoas começaram a se perguntar quem era você de verdade. Você, por sua vez, seguiu, cresceu, evoluiu. Enquanto eles giravam em círculos, você avançava. E hoje, a única coisa que resta para eles é a consciência de que se perderam tentando te destruir. Viraram reféns da própria obsessão, escravos de uma narrativa que não se sustentou. E o mais doloroso, enquanto você florescia em silêncio, eles morriam por dentro tentando entender por que você continuava crescendo. Mesmo com toda a torcida contra, eles tinham certeza que poderiam enterrar você com palavras. Usaram meias-verdades, distorções, boatos e fofocas para construir uma imagem que não te pertencia. Fizeram isso rápido, com pressa, tentando abafar qualquer possibilidade de você crescer. Mas esqueceram de um detalhe. Mentira tem prazo de validade. E a verdade tem raiz. Ela demora, mas quando brota, ninguém consegue arrancar. E foi exatamente isso que aconteceu. Você não revidou, não se justificou, não entrou no jogo. Preferiu deixar que o tempo fosse seu advogado. E o tempo foi. Com o passar dos dias, semanas, meses, sua postura começou a desmentir tudo o que disseram. Sua firmeza, sua paz, sua constância, tudo gritava enquanto eles se afogavam em contradições. Você não precisou gritar que era verdadeiro. Sua vida falou por você. Cada passo que você dava era um testemunho silencioso da solidez da sua alma. E agora, aqueles que antes te julgavam começam a te admirar. Porque resistir ao fogo sem queimar é raro. Porque continuar íntegro diante da calúnia é para poucos. Sua história virou evidência. Sua vida virou prova. E eles foram desacreditados pelo próprio excesso, falaram tanto que esvaziaram suas palavras, enquanto você apenas viveu, e viver com verdade é a forma mais poderosa de vencer qualquer mentira. Eles acharam que poderiam ser você. Bastava copiar a linguagem, o estilo, os gestos, como se a alma fosse algo que se imprime em uma gráfica. Tentaram replicar sua presença, mas o resultado foi vazio, porque você não é formato, você é frequência, e frequência não se copia, se emana. É o que vem de dentro, do íntimo, do invisível, e quem não passou pelo seu caminho jamais poderá carregar seu tom. A frustração deles foi perceber que, mesmo repetindo suas palavras, não conseguiam gerar o mesmo impacto. As pessoas sentiam a diferença. Porque sua força não está no que você diz, mas em quem você é. Suas palavras têm peso porque vêm de cicatrizes reais, de quedas e superações que eles não suportariam. Eles pegaram o molde, mas esqueceram do fogo. E sem fogo, não há autenticidade. O que eles fizeram foi teatro. O que você faz é verdade. Agora eles vivem cansados,
tentando sustentar uma imagem que não lhes pertence. Estão exaustos, incoerentes, perdidos, porque não existe paz onde há falsidade. E enquanto eles tentam ser alguém, você apenas é. E ser em sua plenitude é o maior sinal de poder que alguém pode carregar. Você não é imitável, porque sua essência foi forjada no secreto, longe dos holofotes, perto do sagrado. E essa essência é intransferível. Você não apareceu na vida deles por acaso. Você era resposta, não distração. Era uma conexão enviada com propósito, com missão, com direção. Mas eles estavam tão acostumados com falsidade, com jogos, com máscaras, que não souberam reconhecer o valor de algo genuíno. Então fizeram o que fazem com tudo que não controlam. Sabotaram, tentaram dominar, manipular, enganar, e no final queimaram a ponte que os levaria exatamente para o lugar que diziam buscar. Você era cura, mas eles escolheram o conflito. Era apoio, mas te trataram como ameaça. Era oportunidade, mas te viram como obstáculo. E quando te perderam, não sentiram apenas a sua ausência. Sentiram o colapso das possibilidades que sua presença trazia. Porque você carregava portas que não estavam visíveis. Carregava chaves para processos que eles nem sabiam que precisavam viver. Mas preferiram alimentar o ego. E o ego, quando fala mais alto, fecha ouvidos que deveriam estar atentos ao destino. Agora estão do outro lado do abismo, olhando para a ponte que destruíram, arrependidos. Mas o tempo já passou. A oportunidade se moveu. A conexão foi cortada. E a vida, que antes abria caminhos, agora exige que eles lidem com a escolha que fizeram. Eles não te perderam porque você os puniu. Te perderam porque não souberam valorizar. E essa é uma dor que ecoa por muito tempo. Perceber que tiveram acesso ao raro e jogaram fora achando que era comum. Na tentativa de apagar sua existência, eles acabaram iluminando você para um mundo que talvez nem soubesse que você existia. Foi no esforço de te destruir que eles te expuseram, te divulgaram, te tornaram impossível de ignorar. A obsessão deles em te diminuir te transformou em assunto, em curiosidade, em presença constante. Enquanto você vivia sua jornada em silêncio, eles faziam questão de gritar seu nome em toda a esquina. E com isso, despertaram a atenção. Atenção que você nunca pediu, mas soube sustentar. Eles achavam que estavam te enterrando, mas na verdade, estavam plantando. Cada crítica era uma semente que gerava perguntas, cada fofoca, um impulso para que outros te conhecessem. E quanto mais falavam, mais você crescia. Porque nada brilha mais do que a verdade em meio à lama. E sua verdade, firme, resiliente, cheia de propósito, começou a falar mais alto do que qualquer versão distorcida inventada por quem não consegue conviver com luz. Hoje, o que eles chamaram de apagamento virou vitrine. O que pensaram que seria sua ruína virou palco. E sua presença, antes ignorada, agora é vista como símbolo de superação. Não porque você pediu, mas porque, enquanto te empurravam para o fundo, você estava sendo preparado para emergir com mais força. Eles tentaram reduzir sua essência a um boato e acabaram criando um legado. Tentaram te calar e acabaram te amplificando. Você nunca precisou dizer que era diferente. Sua vida falou por você. Enquanto eles encenavam versões de si mesmos para agradar plateias que nem se importavam, você vivia sua verdade, sem máscaras, sem performance. E isso foi o que os condenou. Porque sua autenticidade se tornou o espelho mais cruel para quem vive de aparência. Sua jornada virou uma acusação silenciosa contra todas as fachadas que eles sustentam. E quanto mais você crescia, mais eles se encolhiam diante da própria farsa. Eles te chamaram de arrogante, quando na verdade o incômodo era porque sua segurança desafiava a insegurança deles. Te acusaram de frio, quando o que não suportavam era sua maturidade emocional. Tentaram invalidar sua evolução porque ela expunha o quanto eles estavam estagnados.
Você virou uma ferida aberta simplesmente por continuar sendo inteiro. E é por isso que tantos se voltaram contra você, porque preferiram destruir o espelho do que encarar o reflexo. Hoje, sua presença é incômoda, sem que você precise dizer uma palavra. Só o fato de você estar em paz já os desestrutura. Porque enquanto eles ainda vivem em guerra consigo mesmos, você já entendeu o caminho. E agora a própria realidade os julga. Não por maldade, mas porque a verdade, quando aparece, não precisa de defesa. Ela simplesmente constrange. E a sua verdade virou a sentença que eles tanto tentaram evitar. Eles tentaram transformar sua caminhada em uma competição, quando na verdade você nem estava no jogo deles. Você nunca precisou vencer ninguém, porque sua existência já era a maior vitória. A forma como você sobreviveu, como continuou, como manteve a integridade mesmo diante do caos, isso por si só já te colocava em outro patamar. Você era o sinal vivo de que é possível passar pelo fogo e sair inteiro, de que é possível ser verdadeiro num mundo que premia a encenação. Enquanto eles buscavam reconhecimento a qualquer custo, você buscava propósito. Enquanto eles se perdiam tentando parecer fortes, você se encontrava aceitando suas vulnerabilidades. E isso te tornou imbatível, porque quem conhece a si mesmo não precisa provar nada para ninguém. Eles não entenderam que seu poder não estava em performance, mas em presença. E presença, quando é real, incomoda, porque ela não precisa de aplauso para existir, ela simplesmente é. Hoje, você não carrega troféus, carrega cicatrizes, e são essas cicatrizes que te legitimam, porque elas contam uma história que ninguém pode contestar. Você não foi construído por likes, mas por lutas. Não foi moldado por fama, mas por fé. E essa solidez, essa essência, é o que te torna inatingível. Eles tentaram te vencer, mas você já era a resposta antes mesmo da pergunta. Porque a sua existência, só por ser autêntica, já confronta tudo o que é superficial.